Irmãos, é meio fraco, hein? Bom dia, irmãos. Bom dia. Amém. Glórias a Deus. A graça e a paz do nosso Senhor seja conosco. Amém? Vamos continuar os nossos estudos. E mais uma vez, Evangelho do apóstolo Paulo aos Romanos, palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos ter mais uma palavra de oração, pedindo a Deus que continue nos abençoar, que fale conosco nessa manhã e que nós possamos aprender do Senhor aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vou pedir a nossa irmã Flora, se coloque de pé, faça essa oração. Sim, sim, Deus. Amém, Senhor Deus. Glórias a Deus. Gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Começar dessa forma. O calvinismo para nós, ele é exposto em 5 pontos. E talvez assim, não sei se é uma ordem lógica, mas um dos pontos, talvez o primeiro ponto, é a situação do homem em relação a Deus. Então pergunto aos irmãos, qual que é a relação do homem, qual que é a situação do homem em relação a Deus, de acordo com o calvinismo? 5 pontos. O Márcio está doido que nem fala, o Márcio não vai falar não. Ele já está até com comichão. Está com comichão ali. Como é que é? Acho que alguém falou aí baixinho aí. Fez a classe, né? Qual que é a situação do homem em relação a Deus? Depravação total. É isso. O homem, como o homem é pecador. Não tem nada no homem que satisfaça a Deus. Não tem nada no homem que agrade a Deus. A nossa situação em relação a Deus é essa, depravação. Nós somos depravados, nós somos pecadores. É isso que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, de Gênesis a Apocalipse. Depravação total. Então assim, nada que nós fizermos por nós, nos justificaria diante de Deus. É por isso que Deus envia Jesus Cristo, seu Filho, para poder nos justificar, para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, na nossa 4ª lição, capítulo 4 do nosso livro, ele vai falar sobre isso, vai falar um pouco sobre isso, vai mostrar a situação da sociedade naquela época. E assim, engraçado, quando a gente examina as Escrituras, a gente vê a atualidade das Escrituras. A condição da sociedade ainda é essas palavras escritas para a sociedade de Roma há milhares de anos atrás, 2000 anos atrás praticamente, são palavras atuais à nossa sociedade ainda hoje.
se faz presente essas condições ainda hoje, principalmente a teologia da depravação, do homem como pecador, depravado diante dos princípios, diante daquilo que Deus tem como reto. Então é isso que a gente vai estudar hoje, a depravação da sociedade gentílica. E quando o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, ele faz um paralelo entre os gentios e os judeus. No primeiro momento ele vai falar da questão dos gentios, da sociedade gentílica, a sociedade como um todo, em si. Mas depois, no capítulo 2, ele já começa falando dos judeus, né? Já começa o título aqui, né, do capítulo 2, gentios e judeus, igualmente culpados, o juízo de Deus. Então, assim, não há distinção, né? Quando ele fala lá em Romanos 3, 23, ele fala assim, todos pecaram, né? Então não tem judeu, não tem gentio, todos. Então a humanidade, ela é culpável diante dos preceitos de Deus. E a gente vai ver um pouco hoje a respeito desse tema, a depravação da sociedade gentílica. Como que a sociedade de Roma se portava diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, diante daquilo que representa a palavra em relação à situação secular. É esse o estudo da nossa manhã, é esse o estudo do nosso dia de hoje. E o reverendo Hernandes ele faz uma separação nesse texto, Romanos 1, a partir do versículo 18 até o versículo 32, é o final do capítulo 1. Ele vai fazer uma divisão em 3 partes, né? Em relação à sociedade gentílica. Ele vai falar da revelação, ele vai falar da rejeição e ele vai falar da retribuição. Então, Deus, ele é justo, ele tem que ser justo para ser aceito e entendido como Deus. Então, a palavra de Deus, ela vem se revelar e vem se mostrar a respeito de todas as coisas que Deus exige da sociedade, para que Deus possa julgá-los, mas julgá-los e julgar também a nós, fazemos parte da sociedade, não de acordo com os nossos olhos, não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a justiça de Deus, a justiça divina. Então, 3 pontos nesse estudo: revelação, rejeição e retribuição. Então nós vamos passar, né, esse texto, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o final, a gente vai ver esses 3 pontos do nosso estudo nessa manhã. A revelação. Como que Deus se revela aos homens? Como que Deus se revela aos homens? Capítulo 1, versículos 18 a 20. Capítulo 1, versículos 18 a 20. Eu pedi a Gláucia que leia para nós. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que lhe foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Amém. Glórias a Deus. Como que Deus se revela aos homens? Pelo texto que nós lemos? Através da sua ira. Não é isso que o apóstolo começa falando aqui? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Como que Deus se revela aos homens? Como que Deus se revela aos gentios? Como que Deus se revela? Através da ira. E eu pergunto aos irmãos, isso é justo? E por que é justo, Lili? Porque nós somos pecadores, porque os homens são pecadores. Então, Deus se revela à sociedade, Deus se revela à sociedade gentil através da sua ira. Porque o homem, naturalmente, ele é afastado de Deus por causa do pecado. É isso. Mas quando a gente olha esse contexto,
A gente não imagina isso acontecendo. Um Deus se revelando através da ira. Como que as pessoas entendem isso? Elas entendem como justiça? Não, elas entendem como injustiça, né? Quantas vezes nós já ouvimos, né? Deus não pode nos condenar, Deus não pode nos mandar para o inferno, mas Deus não é amor? Não é isso que as pessoas falam lá fora? Mas assim, o apóstolo termina falando aqui, né? Que mesmo todos nós temos o conhecimento de Deus. A gente vai aprofundar isso aqui um pouco mais. Sabemos que Deus existe. E por isso nós somos indesculpáveis. Por não aceitar, por não entender a natureza desse Deus. E é dessa forma, ele começa falando sobre a ira de Deus. E aqui, Reverendo Hernandes, ele vai trazer alguns aspectos da ira de Deus. A ira de Deus, no primeiro ponto aqui, ela é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. Ela é justa por causa da forma injusta que o homem se relaciona com a verdade. A ira de Deus, ela é santa, ela repulsa o mal. E o seu desprazer dinâmico contra o pecado. A ira de Deus se revela, na verdade, não é contra o homem. A ira de Deus se revela contra o pecado. E o homem é pecador, né? Uma das coisas que contrasta com a verdade de Deus, a filosofia, né? A filosofia é o homem buscando entender as coisas de Deus, né? Então, o filósofo, lá na Idade Média, Thomas Hobbes, vai dizer assim: o homem, ele é essencialmente bom. Ele não ensina isso, né? Glaucio que estudou direito, José Vicente estudou direito, né? A gente estuda um pouco da filosofia, não sei se tem mais alguém, mas ele ensina isso: o homem é essencialmente bom. Essa é uma frase bonita, mas será que isso é uma verdade? O homem é essencialmente bom? A palavra de Deus nos mostra que o homem é essencialmente bom? Não, pelo contrário, o homem é o quê? Essencialmente o quê? O mal. O homem é essencialmente mal. Então a gente precisa entender isso. O homem muitas vezes, né? A palavra final aqui do versículo 20 é isso. Nós nos tornamos indesculpáveis. A gente procura uma desculpa para os nossos atos. Eu lembro, estou fazendo um parênteses aqui, a lição é longa, mas eu quero fazer um parênteses. Tem um programa, passou na televisão, muito tempo atrás, não sei se, eu vi muito tempo atrás, passou no Discovery. Eles fizeram um experimento com as crianças, uns menininhos pequenininhos, tamanho talvez menor que o Davi, pequenininho mesmo. Colocavam numa sala, os meninos, colocavam numa sala e colocavam um bolo bonito, um bolão de chocolate, e falava assim com ele: ó, você não pode pegar no bolo, você vai ficar aqui e não pode pegar. Era criancinha pequenininha, né? Aí eu lembro que tinha assim, passavam 5 minutos, o menino ficava olhando assim pro bolo, procurando, ver se não tinha alguém, olhando. E assim, é da natureza humana, a vontade de fazer o que é proibido, né? Aí começava, eu lembro de certinho, começava passando a mãozinha, o dedinho, né? Pequenininho, colocava na boca, esse trem tá gostoso, tá? Aí teve um lá que sujou a mão toda, sujou a boca. Aí na hora que a pessoa voltava, assim: você mexeu no bolo? Aí com a boca toda suja, assim, fala assim: não, eu não mexi no bolo, não. Mas sim, essa metáfora, somos nós diante de Deus, não é? Quando Deus chega lá no Éden, lá, e fala assim: Adão, o que você fez? Adão está com a boca toda suja de bolo, com a mão suja. Eu falo assim, né? Não foi eu, foi a mulher que você me deu. Nós somos assim, o nosso coração, a nossa essência, ela é tendente para o mal. Às vezes, né? A gente vê isso na nossa sociedade. Eu vejo isso no meu trabalho, né? Algumas coisas que acontecem, você fala assim: mas como que uma pessoa se dispõe a fazer isso? Né? Às vezes, né? Não gosto de comentar algumas situações que acontecem, mas assim, de mãe matar o filho. Infelizmente, isso acontece na nossa realidade aqui, né? Então, assim, de onde que vem essa maldade, né? Essa maldade é a essência do homem. E o apóstolo começa falando sobre isso, sobre a ira de Deus. A ira de Deus, ela é contra o pecado, da forma injusta que o homem se relaciona com Deus, porque a essência de Deus é a bondade. Só que no momento em que o homem
peca, separa. Não tem mais, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, mas a partir do momento em que o homem peca, essa essência de Deus no homem, ela é perdida e só vai ser recuperada depois na cruz, né? Mas assim, resta em nós essa essência, né? Do bem também de Deus, é claro, mas do mal. Nós somos maus por natureza. E o apóstolo começa falando isso, né? Ele olha para a sociedade e fala assim, né? A ira de Deus se manifesta na sociedade por conta disso, porque vocês se afastaram da justiça de Deus. E para quem está lá fora, é isso mesmo, está afastado da justiça de Deus. E a gente precisa caminhar, né? Tem muita coisa que a gente precisa caminhar, né? O segundo ponto que ele traz para nós aqui é que a ira de Deus, ela é justa por causa da forma consciente que o homem rejeita a Deus. O homem rejeita a Deus de forma consciente. O homem rejeita a Deus de forma consciente, né? Eu acho interessante essa afirmação, né? Todo mundo sabe que Deus existe. Todo mundo sabe que Deus existe. Não tem ninguém, né, que não saiba que Deus existe. Às vezes eles colocam Deus em expressões, né? O apóstolo vai falar isso aqui nesse texto, né? Eles precisam fazer a imagem do que Deus é, né? Ele fala sobre fazer uma imagem, talvez assim, de 2 pés. Depois ele fala fazer uma imagem de 4 pés. Depois ele fala fazer uma imagem de réptil. O homem, ele é assim. Ele precisa ver, né? Ele precisa ver. Então, assim, é essa questão, né? Que todos conhecem a Deus. No mínimo sabem que Deus ele existe. Quanto mais o homem tenta se distanciar de Deus, mais ele aproxima. Por quê? A natureza, ela faz com que o homem se aproxime de Deus. Então, assim, é essa a verdade que a palavra de Deus nos revela. O homem só pode conhecer a Deus porque Deus se revelou, né? Deus se revelou ao homem. Versículo 19. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus se manifestou. Então, sim, né? O homem ele conhece a Deus porque Deus se manifestou aos homens. A revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. A revelação natural é suficiente para mostrar a majestade de Deus. Quando a gente vê assim, o homem tentando imitar a Deus, né? Eu já falei isso aqui, né? O homem quer imitar a Deus. O homem quer ser Deus. Mas assim, fazer as coisas com a perfeição de Deus é impossível, né? Eles quer clonar o homem, quer fazer um homem, né? Aí eles vamos clonar. Dá certo? Tem muita gente clonada. Tem gente clonada andando por aí? Não tem, né? O que eles tentam fazer, que os aproxima de Deus, é lógico que o homem se desenvolveu. Deus deu essa capacidade ao homem, o intelecto, para isso mesmo, para desenvolver. Hoje nós temos coisas maravilhosas na ciência, né? Que trata da nossa saúde, que faz com que nós nos locomovamos com mais rapidez. O apóstolo Paulo, quando foi pregar em Roma, ele foi de navio. Hoje, provavelmente, iria de avião, né? Gastou não sei quanto tempo, muito tempo, e hoje gastaria horas, né? Gastou meses para chegar, hoje gastaria horas, né? Hoje, uma coisa que acontece lá na Europa, acontece na China, a gente fica sabendo instantaneamente, a gente fica sabendo aqui, né? Então, assim, isso é bom, a ciência para o homem. Mas agora o homem não pode, com a sua ciência, com o seu conhecimento, se distanciar de Deus, querer se achar igual a Deus, né? A palavra de Deus fala a respeito de Deus, né? Maker. É o Criador, Deus Criador. O homem não cria nada, né? No máximo vai descobrir aquilo que Deus colocou à disposição dele. E o apóstolo vem falando sobre isso, a palavra vem nos mostrando isso. O Salmo 19, ele mostra isso, né? Que Deus se revela na natureza. A revelação natural ela é suficiente para tornar os homens indesculpáveis perante a Deus. O apóstolo termina falando sobre isso. Mesmo que a revelação natural não seja suficiente para salvar o homem, ela é suficiente para responsabilizá-los. Tem algumas pessoas aí que falam assim,
Eu não acredito em Deus. São os chamados ateus. Mas não sei se você já conversou com uma pessoa desse naipe, um ateu, que fala assim que é ateu. Mas é a pessoa que mais conhece de Deus, é um ateu. A pessoa que mais conhece de Deus é um ateu. Fala assim, né, eu não creio, mas conhece. E por isso se torna indesculpável diante de Deus. Então, assim, esses que não creem, né, eles sabem da existência de Deus. Todos sabem da existência de Deus. Uma vez eu encontrei um menino, conheci um menino, que não conhecia quem era Jesus Cristo. Eu falei assim, como que alguém, século XX, não pode conhecer? Mas ele não era brasileiro, ele era japonês. E assim, lá no Japão, a religião predominante lá não é o cristianismo, né? Então lá não é difundido a figura de Jesus Cristo. Mas eles conhecem a Deus, um Deus, eles têm um Deus. Então assim, é essa palavra que o apóstolo vem dizendo aos romanos. Vocês são indesculpáveis, porque Deus se manifesta no meio de vocês. Mesmo que vocês não entendam, olhem para a natureza, revela a ação de Deus no meio de vocês. Então assim, é essa a primeira palavra que o texto vem nos ensinar. A revelação de Deus. Não tem como os gentios, não tem como os incrédulos, eles afirmarem, eles podem até afirmar, né, mas provarem que Deus não existe. Eles tentam justificar, né? Como que eles tentam justificar a natureza de uma forma geral, a terra, as coisas? Foi fruto de um acaso, foi fruto de uma explosão. Não é isso que eles ensinam, né? Ensinam pra gente. E assim, como que o acaso pode gerar a perfeição? Em todos os detalhes, eles não conseguem explicar. Eu tenho um livrinho lá em casa lá que fala sobre a teoria da evolução do Darwin, né? Que no final da vida se converteu, né? E assim, e fala justamente sobre essa questão, né? Para você entender o darwinismo, sabe o que você tem que ter? Você tem que ter fé. É isso? Porque senão não vai funcionar. Então, assim, é a mesma coisa, é o mesmo parâmetro para eles e para nós. É através da fé. Então, assim, não tem diferença. E a gente precisa caminhar em relação a isso, né? Conhece a Deus? Conhece. Uma vez eu ouvi um pastor falando, e é bem interessante essa questão, bem interessante trazer. Porque, assim, Deus se revela, Deus se manifestou, versículo 19. Então, todos sabem que Deus existe. Só que assim, eles sabem quem é Deus, mas eles não conhecem a Deus. Vocês entendem? Assim, eu quero trazer essa diferença, né? Essa diferença para a gente entender aqui. Por quê? Né? Vamos pensar numa pessoa que é famosa. Sei lá, pensa numa pessoa que é famosa. Aí você sabe, assim, você sabe quem que é essa pessoa. Às vezes, hoje, né? Hoje, através da tecnologia, a gente tem contato com as pessoas através de, sei lá, de Facebook, de Instagram, essas coisas aí, né? E assim, você conhece, você sabe quem que é a pessoa, sabe o que ela faz, sabe que hora que ela acorda, sabe o que ela come, sabe o que ela faz, mas só que assim, você não conhece essa pessoa na intimidade, não é? Você não sabe, né, os desejos dela, você não tem essa intimidade próxima a ela, você nunca conversou com ela pessoalmente. Então, é isso que a palavra de Deus nos revela muitas vezes. Eles conhecem a Deus, sabem quem que é Deus, sabem que Deus existe, só que eles não têm esse conhecimento, essa proximidade. Então, assim, é esse o fator que a palavra de Deus vem trazendo aqui em relação aos gentios. Eles são indesculpáveis por isso, porque Deus se revelou a todos. Deus não se revelou somente aos crentes, se revelou também aos descrentes. Todos eles conhecem as obras de Deus. E é isso que o apóstolo ele vem trazendo nessa primeira parte. A revelação. Deus se revela aos homens. Deus se revela à humanidade. E por isso, e por tudo isso, eles se tornam indesculpáveis. Mas vamos caminhar um pouco mais. Porque
Depois de Deus se revelar, né? Primeira parte do texto fala sobre a revelação. A revelação. A segunda parte fala sobre a rejeição. Os homens, eles rejeitaram a Deus. E como que a gente pode ver isso, né? De forma clara. Os próprios judeus. Aqui não está falando dos judeus, não. Aqui está falando dos gentios. Mas os próprios judeus, eles rejeitaram a Deus. Como? Rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Não foi isso? Então, assim, o homem, assim, a natureza do homem é essa, né? A natureza do homem é essa natureza má, o distancia das coisas de Deus, né? A natureza do homem os distancia das coisas de Deus. É por isso, meus irmãos, que para nós é uma luta, né? Lutero fala isso, é uma luta para nós sermos crentes, né? A gente amanhece, né? Um dia igual hoje, assim, calorão, fala assim, 8 horas da manhã, você olha no relógio e fala assim, que solão quente. Você fala assim, né? Tá bom para ir pro clube hoje, não tá? Não é isso. Não é isso. É assim. Então, assim, a nossa natureza nos empurra para longe de Deus. Porque se nós não buscarmos, se nós não lutarmos, falarmos assim, não, eu vou perseverar, né? Igual os nossos irmãos ali, né? Eu sou péssimo de nome, né? Mas assim, os filhos da Valéria e do Alex, né? Eles vieram lá de Betim, não é? De Betim, para estar aqui, para aprender, para crescer. Eles escolheram estar aqui, né? Então é assim. A gente precisa fazer as escolhas, mas as escolhas não pode ser as escolhas dos nossos desejos, porque muitas vezes os nossos desejos, ainda que influenciados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, né? É luta, nos leva para longe do Senhor. E o nosso desejo tem que ser de quê? De nos aproximarmos mais de Deus, porque quanto mais nós estivermos próximos de Deus, mais nós vamos fazer a vontade dele e menos nós vamos fazer a nossa, porque a nossa vontade nos distancia de Deus. Então, assim, esses homens que conhecem, mesmo que seja através das obras manifestas do Senhor, eles rejeitaram o Senhor. Durante muito tempo da minha vida eu rejeitei o Senhor. Me converti, Deus me alcançou depois de adulto. Então, assim, a gente precisa entender isso. Como que o homem faz? Como que o homem faz essa rejeição ao Senhor? Às vezes eu fico pensando assim, né? Pensamento de crente, né? O crente Chico Bento, né? Que tem na verdade é o Cebolinha, o crente Cebolinha, que tem a imaginação fértil, né? É o crente. Então, assim, Deus não é todo poderoso, porque Deus não, né, determina que todas as pessoas creiam, né? Por que Deus não faz assim? É pensamento meu. Mas fala assim, Deus, ele é misericordioso, né? Ele não vai forçar ninguém nunca a segui-lo. Tem que ser por sua vontade. Ele vai colocar isso no nosso coração. Ele vai colocar essa vontade no nosso coração e aí a gente vai entender. Um dos milagres que o Senhor Jesus Cristo ele fez, eu acho interessante, foi quando ele curou o cego, né? Ele curou o cego. E quando ele passa o lodo, né, lá nos olhos, cai o quê? Tipo com as escamas dos olhos. Então, assim, a gente é desse jeito, cego. Então Deus precisa tirar de nós essas escamas que impedem que nós vejamos a glória de Deus, né? Que se revela assim de forma tão clara. Outro dia eu estava vendo uns vídeos lá na internet, e assim, aquelas coisas que eles falam que é o destino, né? O cara tava, isso aconteceu aqui em Minas Gerais, se eu não me engano até em Ipatinga. O cara estava andando assim na rua, na beira da rodovia, um pneu de um caminhão soltou e passou assim do ladinho, assim, 1 centímetro a mais, encostava no cara. Eu falei assim, o destino salvou esse fulano, né? Estava escrito, Deus é que determinou isso, né? Infelizmente, umas 2 semanas atrás, aconteceu isso aqui na 040, aqui em Nova Lima ali, matou 3 crianças, né? Então, assim, Deus, ele tem o controle
de todas as coisas. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, de tudo, né? Não é acaso, não é destino, é a vontade soberana de Deus. Então, assim, o homem, conhecendo a esse Deus, ele o rejeita. O homem, conhecendo a esse Deus, ele o rejeita. E como que isso funciona? O apóstolo Paulo vai nos falar, né? Palavra de Deus, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, vai nos falar. Versículos 21 a 23. Versículos 21 a 23. Vou pedir um Marquinhos para ler para nós. Romanos 1, 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se e o coração insensato, inculcando-se, pois sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, barulhos e répteis. Ok, é exatamente isso aí, né? O homem, sabendo que Deus existe, ele o rejeita a Deus. E assim, por quais motivos o homem rejeita a Deus? Em primeiro lugar, né? O texto traz para nós aí. O homem, ele externa um conhecimento suficiente. O problema humano não é a ausência do conhecimento de Deus, mas ao contrário, a negação. Então assim, eu acho interessante isso aí, né? Porque muitas vezes, o homem quer justificar as coisas, e as coisas boas, ele quer atribuir a si, né? O homem, ele quer a glória para si, né? E isso a gente vê em todos os aspectos, né? Quando eu faço uma coisa boa, fui eu, né? Meu mérito. Agora, quando as coisas não dão certo, você tem que arrumar um culpado, né? Foi a minha esposa, foi o meu filho, foi não sei quem. A gente sempre quer arrumar um culpado quando as coisas não dão certo. Isso é da natureza humana. Então, assim, não é a ausência do conhecimento de Deus, mas a negação. O homem, ele quer ser independente, né? E isso é na sociedade de Roma, meus queridos, sabe? 20 séculos atrás, o homem, ele quer ser independente, ele quer ser autossuficiente. Sabe que Deus existe, mas assim, né? Na época, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, mas ele está falando da sociedade. Uma sociedade altamente promíscua. Talvez igual a que nós temos hoje, né? Vou falar pior, né? Mas talvez igual ao que nós temos hoje. E o apóstolo está falando sobre isso, a negação de Deus. E ele fala assim, em segundo plano, essa rejeição, essa negação, ela é consciente, né? Ele fala assim no versículo 21, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, né? Em seus próprios raciocínios. Acho que assim, o homem, ele faz as coisas e vai se desenvolvendo, isso é da natureza, né? Vai aprendendo. O apóstolo Paulo fala isso, né? Que os crentes, quando se convertem, são como crianças. Vai crescendo, e a gente vai crescendo. E quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente aprende, mais a gente acha que pode ser independente de Deus, né? E assim, o nosso conhecimento, ele tem que nos aproximar de Deus, né? A gente tem que buscar isso, buscar um conhecimento que nos aproxima de Deus. E muitas vezes essa rejeição, ela acontece de forma consciente. O pecado humano muitas vezes é o pecado por omissão, né? Um duplo não que nos acusa. Eles não glorificam a Deus e nem lhes dão graça. Não glorificam e nem lhes dão graça. Por quê? Né? Eles rejeitam a Deus. Porque assim, quantas vezes, né, a gente não se exalta a nós mesmos. Porque reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas é muitas vezes tirar o nosso mérito. E a gente quer, muitas vezes, ter o nosso mérito reconhecido. A gente quer ter o nosso mérito reconhecido.
Então a gente precisa entender isso, né? Deus se revela e a glória de Deus. Então assim, a gente precisa entender e aceitar os desígnios de Deus para as nossas vidas. Aceitar os desígnios de Deus. Mas muitas vezes aquilo que nós queremos para a nossa vida não é aquilo que Deus quer, né? Então os homens, muitas vezes se afastam. E a gente vai ver, né? O capítulo 1 termina falando justamente sobre isso aí. O que acontece quando o homem se afasta de Deus? O que acontece quando o homem se afasta de Deus? A gente vê o resultado disso aí, né, na sociedade. E a gente pode ver isso hoje, né? Pecado, que a sociedade está imersa, está afundada, né? Então é essa a consequência. E é isso que o apóstolo traz. E ele fala em terceiro lugar de um comportamento inconsequente. O homem perde o comportamento de Deus, ele perde a referência de santidade. Ele não sabe mais, né, o que é bom, o que é ruim, né? A gente fica vendo assim, né? As pessoas fazem tantas coisas, e assim, coisas ruins. Por quê? Elas não têm mais noção do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. Se você perguntar a uma pessoa que está lá no erro, está fazendo as coisas erradas, ela não vai saber que está, muitas vezes ela não vai entender, ela sabe que está no erro, mas ela não vai entender a situação do erro que ela está cometendo. Então, é essa verdade que se revela. O homem, ele rejeita a Deus e ele perde a referência. Ele perde a referência de Deus na vida dele. Ele perde a referência. Eu acho interessante, né? E quantas vezes, né, no nosso coração, a gente já decidiu fazer a coisa errada. A gente já decidiu cometer o pecado. Mas aí vem a ação de Deus sobre nós. Vem o Espírito Santo nas nossas vidas e fala conosco. O Espírito Santo fala conosco, fala assim: não faça que é errado, né? Quantas vezes, talvez sim, todo dia isso aconteça conosco. Assim, a obra do Espírito Santo, Deus nos influenciando para que a gente siga o caminho certo, né? E a palavra de Deus fala isso, né? Que o diabo, um dos nossos inimigos, ele fica ao nosso derredor, né? Como um cão preso, mas ele fica ladrando, tentando nos pegar. Se a gente dá uma vaciladinha, sabe o que vai acontecer? Ele vai nos pegar, porque ele está do nosso lado, está no nosso encalço. Tem uma história engraçada, lá em Fabriciano, eu trabalhava na CEMIG, era leiturista, né? O inimigo número 1 de leiturista, cachorro, né? A Glaucia gosta muito de cachorro. Eu não tenho nada contra os cachorros não, Glaucia. Gosto de cachorro também. Mas o inimigo do leiturista é o cachorro. Um dia, lá em Fabriciano tem uma casa, né? O cachorro não deve estar lá mais, né? Tem muito tempo. Que era um cachorro grande, desses grandes, não sei se era fila, policial, um cachorro grande. E ele ficava amarrado num fio, né? Ele ficava amarrado num fio assim na frente da casa, né? O pessoal saía e ficava só o cachorro. E a casa era aberta. Aí você tinha que chegar devagarzinho. Ele ficava dentro da casinha dele, amarrado lá no fio que ele corria. Você tinha que ir devagarzinho, ele não podia te escutar. Para você fazer a leitura lá. E assim, a audição do cachorro é muito boa, né? Dos animais, do cachorro. Não, às vezes ele escutava. Um dia ele escutou. Só que assim, o lugar que era o padrão, ele não chegava na gente, não. Você ficava espremidinho assim, ele ficava latindo. Você sentia até o bafo dele nas suas costas. Uau, doido para te pegar. Assim, esse cara tá invadindo aqui. E ficava assim. Aí tem um menino que entrou lá para fazer leitura. Todo mundo sabia dessa casa, né? Cuidado com o cachorro lá, hein? Vai devagarzinho, não sei o quê. Aí entrou o menino lá, o apelido dele era Boia, voadão, sabe? Imagina a pessoa voada. Aí foi lá fazer leitura na casa, aí a gente esqueceu de falar com ele, do cachorro. Aí eu falei assim, o nome dele era Elvio. Ô, Elvio, você viu o cachorro lá na rua tal? Eu falei assim, não, lá não tem cachorro, né? Eu não vi cachorro lá não. Falei assim, misericórdia, o homem foi lá e não viu o cachorro, é impossível uma coisa dessa. Então assim, muitas vezes a gente age dessa forma, né? O perigo está aqui do nosso lado, né? O inimigo está doido querendo nos abocanhar. E a gente fica brincando com ele, né? Colocando o pezinho de lado, uma hora a gente cai. E na hora que a gente cair, filho, sabe o que vai fazer com a gente? Vai detonar com a gente, né? Vai detonar. Por isso que a gente vê assim, tantos não, né? Muitos crentes caem por conta disso. Porque muitas vezes desprezam o poder que o mal tem, né? E esse é um exemplo banal, mas assim, muitas vezes o mal é a nossa própria natureza. É isso que o apóstolo está falando aqui, né? Da consciência
A consciência, muitas vezes, é nós mesmos. Muitas vezes somos nós mesmos, né? A gente tem como princípio querer colocar a culpa nos outros. E assim, né? Ah, você cometeu um pecado, assim, isso é culpa do diabo. Né? Tudo que a gente faz de errado é culpa do diabo, né? Coitado do diabo, às vezes, né? Nem tem nada a ver com a história, a culpa é do infeliz. Então, assim, às vezes, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E a gente precisa entender isso, né? O apóstolo fala sobre a consciência. E nós, crentes, nós temos a consciência de Deus, a consciência do que é certo e do que é errado. Nós temos essa consciência. E a gente precisa externar, né? Essa é a parte da revelação. E a segunda parte é a parte da retribuição, né? Da rejeição. Nós precisamos, né? O homem, ele rejeita os preceitos, ele rejeita os preceitos de Deus, né? E ele rejeita de forma consciente, rejeita de forma consciente, sabendo desses preceitos. Ele tem um comportamento inconsequente. O homem tem um comportamento inconsequente. O homem perde o conhecimento de Deus, ele perde essa referência de santidade, né? Então, assim, ele passa a viver uma idolatria irreverente, né? A palavra de Deus vai falar isso, e a gente aprende isso. A filosofia fala isso também, né? A questão lá na filosofia é o byronismo, né? Que fala assim, vamos viver do presente, né? E a palavra, assim, e algumas vezes o povo de Deus fala só, vamos comer e vamos beber, sabe por quê? Amanhã, sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer, não é isso? Comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Então, sim, tem muita gente que vive isso, né? Tem muita gente que vive isso, não vai ter mais nada, vai morrer e não vai ter mais nada. Então, assim, o homem fica querendo buscar justificativas, né? Justificativas. Então, assim, né? Mas só que, assim, a consciência de Deus os condena. Quanto tempo a consciência de Deus não me condenou, né? Eu lembro, né? Os irmãos não estão falando, eu vou falar, né? Mas pode falar, viu, meus queridos? Aqui não é monólogo, não. Tinha uma senhora que morava lá perto de casa, lá, e é uma rua que subia assim, chegava na casa dela assim, a rua bifurcava, você conseguia passar na rua de trás da casa dela. E essa mulher, né, essa senhora, né, já faleceu, é ruim falar das pessoas que faleceram, né, mas assim, era o comportamento dela. Era a fofoqueira do bairro, né? Todo mundo que saía do bairro, você passava na frente da casa dela, fulano passou aqui tal hora, foi tal hora, chegou tal, sabia de passar na frente da casa dela. Aí tinha esse desvio, você conseguia passar por trás. Sempre quando eu estava chegando tarde, de manhã, assim, chegava de manhã, saía para as festas, assim, eu vou passar por trás, que aí a fulana não vai me ver. Aí passava por trás e ela não me via, né? Então eu não sabia. Assim, esse menino aqui é um menino bom, né? Ela não sabia que eu desviava, né? Então, assim, às vezes a gente quer fazer isso. A gente quer esconder a nossa conduta de Deus. A gente não quer esconder a nossa conduta de Deus, nosso erro de Deus, não quer desviar, né? A gente quer fazer isso. Mas sim, Deus, ele é onisciente, onipresente, tá junto com a gente, né? Sabe de todas as coisas, está em todo lugar. Eu lembro uma vez que, é uma história, eu acho que é piada isso aí não é história minha não, mas assim, um crente tinha desviado, aí foi para boate, aí chegou lá, o pastor também tinha desviado, né? Aí chegou, encontrou com o pastor, falou assim, que é isso, pastor? O senhor veio aqui atrás de mim? Aí o pastor ficou sem jeito, né? Falei, é isso mesmo, meu irmão, sabendo que você está desviado, eu vim aqui pregar para você, né? Mas assim, né? Isso é piada mesmo, isso aí é piada. Mas assim, muitas vezes é assim, a gente quer justificar o nosso erro, né? Fala assim, eu estou aqui, eu estou na boate aqui, mas assim, eu estou pregando, se aparecer a oportunidade, eu vou pregar, né? Tá com um copão de cerveja lá do lado, lá, né? Dançando um funk, falando assim, eu vou pregar, né? Então, assim, o crente pode participar dessas coisas? Pode, mas sabe como que ele tem que participar? É dando exemplo, é indo lá para apoiar essas pessoas que estão perdidas, é diferença, não é isso, né? Então, assim, a gente precisa entender, a gente precisa viver isso e saber que a idolatria, ela é irreverente por conta disso, né? Ela não tem a reverência a Deus. A mente humana, ela é um vácuo religioso. Eu acho interessante essa frase aqui. A mente humana, ela é um vácuo religioso. Se houver ausência do que é verdadeiro, sempre haverá a presença do que é falso. Mente vazia?
É isso, né? Se a gente não se ocupar com as coisas de Deus, né, as coisas do mundo vão impregnar na nossa mente, na nossa vida, né? E eu acho interessante, né? Eu acho interessante isso. A gente precisa dedicar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa se esforçar. Às vezes a gente faz tanta coisa, assim, para as coisas seculares, né? Lá fora nós somos os dedicados, né? Nota 10. Mas quando é para Deus, a gente faz assim. A gente quer fazer, né? A gente quer fazer mais ou menos. A gente não quer dedicar, né? A dedicação que a gente tem para as coisas de fora, a gente não quer trazer para as coisas de Deus. E a gente precisa isso, né? A palavra de Deus nos ensina aí, Salmo 37, buscar assim em primeiro lugar o quê? Reino de Deus, as coisas de Deus, a justiça de Deus, né? E a gente não entende isso, a gente não vive isso, né? E Salomão, ele termina falando isso aí, né? Tudo que ele conseguiu na vida dele, tudo. Assim, eu acho interessante, já falei isso aqui, mas assim, é uma palavra que chama a minha atenção, né? Ele fala assim: tudo que meus olhos viram, eu conquistei. Olha só que frase pesada, né? E quando você olha para a vida de Salomão, você vê isso mesmo, né? Tudo que ele quis, ele conquistou. Aí ele fala assim, no final da vida eu descobri que, sabe o que é isso aí? Não é nada, é correr atrás do vento, não é nada. E a gente fica, né? A gente passa assim, a nossa vida correndo atrás do vento, assim, 50 anos, eu acho que é a idade que você começa a refletir das coisas. Fala assim, já cheguei nos 50, aí você começa a refletir, né? O que você fez, né? O que você poderia ter feito? Então, assim, você começa a ver, né? Assim, as coisas que eu poderia ter realizado, as coisas que eu poderia ter feito. Então, assim, você começa a refletir aquilo que a sua presença representa aqui na terra. E, assim, às vezes isso aí traz uma tristeza no coração da gente, né? Fala assim, mas que irrelevância, né? Teve uma história, e isso é verdade, foi os irmãos que inventaram, a pessoa que inventou o prêmio Nobel, né? É o fulano de tal Nobel, o sobrenome dele é Nobel, sueco. E ele fez isso, era um empresário rico lá da Suécia, e ele falou assim, será que a minha vida é uma vida relevante? Aí sabe o que ele fez? Não sei se o irmão conhece essa história. Ele publicou no jornal lá da Suécia, lá, o obituário dele, fulano de tal Nobel morreu. E assim, ninguém importou com isso, não teve comoção nenhuma. Ele era um empresário rico, ele falou assim, eu preciso mudar isso. Aí ele pegou e falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro que eu tenho, eu vou distribuir para as pessoas que se desenvolverem na ciência. Aí ele criou o prêmio Nobel, você entendeu? Então assim, será que a gente chega assim nessa fase da vida e fica pensando assim, será que eu tive relevância na minha existência? Eu tive relevância aqui na Terra? Eu fui importante para alguma pessoa aqui na Terra? Então assim, né? São coisas que nos confrontam, e às vezes Deus faz isso conosco, né? Quando vem a correção de Deus, é justamente para isso, para nos confrontar, para nos corrigir e nos trazer para o caminho certo, né? Então a gente precisa buscar isso, né? E só que a nossa mente, ela quer muitas vezes nos afastar de Deus, E qual que é a consequência disso? A retribuição, porque nada que nós fazemos, ficamos sem paga. Então assim, as nossas atitudes geram para nós consequências. As nossas atitudes geram para nós inconsequências. Então a partir do versículo 24, a gente vai ver as consequências desse afastamento da sociedade gentílica, dos gentios, da sociedade secular. Vai trazer para ela a idolatria, vai trazer como consequência a imoralidade, a uma falsa imagem de Deus que leva um falso conceito das coisas que cercam a sociedade de uma forma geral, né? Sim, né? Muitas vezes se pega até a própria palavra de Deus, né? Eu posso fazer tudo, posso fazer todas as coisas, né? Então assim, muitas vezes essa consciência, essas atitudes, elas trazem consequências para a vida, para as nossas vidas e para a vida da sociedade. E a partir do versículo 24, o apóstolo vai mostrar isso aí na sociedade dos romanos. E a gente traz isso para nós, né?
E assim, em primeiro lugar, destaca aí, o juízo de Deus, ele é temporal, ele é tanto tão temporal como eterno. Então assim, vai ter o juízo de Deus, vai ser na volta de Cristo? Vai. Mas assim, a gente vai sofrer também agora as consequências da rejeição de Deus. E a sociedade sofre isso, né? A gente vê, né? Não sei, mas sim, fala de ambientalista, mas em realidade a terra está sofrendo por causa da ação do homem. Se continuar desse ritmo aí, daqui a algum tempo, a gente não vai ter mais casa para a gente morar, terra para a gente viver, né? Não vai ter água, né? A gente que mora lá em cima, na parte de cima, lá, a gente vai estar sentindo, né, a falta d'água, né? A gente não vai ter água, o ar para a gente respirar. Assim, uma coisa assim, eu sou lá do lado do Aço, região lá de siderúrgica. Lá você consegue, é uma região que você consegue ver o ar. O ar ele é visível, né? O Márcio conhece lá em Ipatinga, lá, poluição, né? Tem hora que você para o carro assim, você deixa o carro 10 minutos assim no centro lá, você volta, tá tudo cheio de fuligem. Você fica pensando assim, não, e esse negócio entrando, né? Entrando dentro de mim, entrando no meu nariz, quanto tempo, né? Então assim, o homem faz tudo para atrapalhar a obra de Deus, faz tudo. Então assim, essas consequências, esses atos, né, há uma retribuição também aqui, aquilo que o homem faz. E o versículo 28 ele traz isso, ele mostra isso, né? Ele diz assim: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, né? Então o homem ele se torna inconveniente a Deus. O homem se torna inconveniente a Deus. Sabe por quê? O homem quer fazer o que ele quiser, né? O segundo ponto aqui diz assim: o juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Olha só que interessante, né? O juízo mais severo de Deus é dar ao homem o que ele quer. Muitas vezes o que nos derruba é justamente aquilo que a gente deseja, né? Assim, aqui vai falar muito sobre essa imoralidade sexual. Eu vejo na vida de Davi, né? Davi como rei, Davi como general, comandante do exército. Aonde que ele tinha que estar, né? Na guerra, na frente do exército, lutando, batalhando lá com o exército. Aonde que Davi estava quando ele viu a moça lá, a esposa lá de Urias? Ele estava no palácio, né? Ali não era o lugar dele, né? E quando viu, desejou, né? E assim, ele quis pecar, ele desejou pecar. Então muitas vezes a gente vê isso, né? O juízo severo de Deus é dar ao homem, muitas vezes, aquilo que ele quer. Versículo 24 diz isso: por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, né? Então assim, o desejo ruim, ele nasce no nosso próprio coração. O desejo de pecar, ele nasce no nosso ele nasce no nosso coração. E continua mostrando o texto para nós aí. A idolatria da imoralidade são tanto a causa como consequência do juízo divino. Então assim, o homem, ele se entrega aos prazeres, aos seus próprios prazeres, e isso se torna o quê? Tanto causa como consequência do juízo divino nas nossas vidas. Nada que a gente faz é sem consequências, meus queridos. Davi, a consequência do adultério de Davi, sabe o que foi? A morte da criança, né? Deus vai nos perdoar? Vai sim, mas as consequências do pecado vão restar nas nossas vidas enquanto a gente andar aqui nessa terra. Então a gente precisa entender isso. E a imoralidade, a impertinência sexual, ela vem forte aqui nessa sociedade, na sociedade romana, de Roma. Então a idolatria e a imoralidade são tão causa e consequência dessas atitudes. E assim, a parte imoral que ele fala, né? O homossexualismo e o lesbianismo é o mais baixo nível de degradação moral e maior expressão do juízo de Deus. Então assim, ele fala aqui, né, do versículo 24 a 28, que Deus entregou aos homens a imundícies, a paixões infames, a disposição mental reprovável.
Então, é essa a situação do homem. Achar que as coisas que não são naturais, elas são normais. Olha só, né? Lá em Roma, tantos séculos atrás, e a gente vê consequências disso ainda hoje na nossa sociedade. Ah, isso aí todo mundo faz, é normal, né? É assim, nasceu assim, com essa natureza. Não é assim que Deus fez o homem, não é assim que Deus fez a mulher. Então, assim, o homem se distancia de Deus e ele busca justificativas para o seu pecado. Ele busca justificativa para o seu pecado. Então, assim, a gente caminha, né? Essa disposição mental reprovável, né? É colocar na cabeça que aquilo que está fazendo, isso aqui que eu estou fazendo, aos meus olhos é certo. Muitas vezes não é essa justificativa que as pessoas não é isso que a gente tenta justificar. Não, eu não estou prejudicando ninguém, né? Eu não estou prejudicando ninguém. Às vezes é verdade, às vezes está prejudicando, sabe quem? Só ele mesmo. Está prejudicando só ele mesmo. Mas isso, aos olhos de Deus, é reprovável. E a gente precisa, para a gente fazer o errado, para a gente fazer todas as coisas, tanto o errado como o certo, a gente precisa primeiro ter essa disposição mental. Eu acho interessante isso aí, né? O apóstolo Paulo é um homem inspirado mesmo pelo Espírito Santo. Porque assim, primeira coisa antes da gente fazer, essa coisa que a gente vai fazer, ela precisa nascer no nosso coração. A gente precisa ter vontade. E muitas vezes, assim, essa nossa caminhada nos leva, essa nossa jornada nos leva a isso, de fazer, não a vontade de Deus, de fazer a nossa. E a gente se realiza muitas vezes nisso, reconhecendo que é errado, mas não valorizando isso aí. Então, assim, o apóstolo, ele termina, a partir do versículo 28, ele faz aí uma lista simples, né? De como era a sociedade romana, gentílica romana, naquela época. Eu falo assim, não, assim, você pega isso aqui, esses adjetivos aqui, essas qualidades aqui, fala assim, é hoje, é século 21, não é Roma não, é Florestal, né? Não é sociedade lá de Roma não, sou eu. Então assim, você fala assim, né? Então isso aqui, essas qualidades são inerentes ao homem, à natureza humana. Por isso que Deus, né, vai fazer sua revelação lá, né? Sim, é Deus e é homem. O homem, ele é indesculpável diante de Deus. As naturezas não se misturam. Só que o homem tem que buscar. O homem tem que buscar a esse Deus. Então ele traz aqui 21 qualidades. 21 qualidades. Depois vocês vão olhar. Vocês têm o livro, vocês têm a Bíblia. E assim, eu destaquei 3. Né? O apóstolo, o reverendo, ele faz uma classificação, né? Ele traduz, né? O que significa essas qualidades. E ele fala assim, o apóstolo vai falar assim, eu escolhi 3 das 21. Cheios de malícia, né? É uma das qualidades da sociedade gentílica de Roma, cheios de malícia. E o que é malícia, né? Malícia se refere a uma maldade sedutora, maligna. Trata-se da pessoa que não apenas é má, mas procura arrastar os outros para a maldade. Olha só o que é malícia, né? A pessoa é má. Além de ser má, ela quer arrastar outros para a maldade. Ela não se sustenta em simplesmente ela cometer o erro, fazer as coisas erradas. Ela quer outros, né? E assim, olha só, é atual, é real. A gente vive isso, né? Quantas vezes, né? Você tem um amigo, fala assim, vamos lá para a igreja, vai ter um culto de aniversário na igreja lá, vamos lá comigo. Fala assim, não, vai ter uma festa lá no clubinho, por que nós não vamos lá, né? Aí depois que a gente voltar de lá, a gente passa lá na igreja no finalzinho, né? Então, assim, o mal, ele quer nos arrastar também, ele quer nos arrastar. Então a gente precisa estar fortalecido para que a gente possa resistir às coisas do mal. Resistir às coisas do mal. E uma dessas qualidades do mundo, da sociedade gentílica, é isso aí. Eles são maus. E a malícia faz isso, querer arrastar os outros também para o mal. A segunda que eu anotei aqui, Paulo fala sobre a sociedade de Roma, que eles são soberbos. E o que é a soberba? Né? A soberba descreve uma pessoa cheia de si mesma, como um balão
de vento. Este é o ponto culminante de todos os pecados. Trata-se de quem despreza a todos, exceto a si mesmo, e tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. Soberba. Olha só, a pessoa soberba tem prazer em rebaixar e humilhar os outros. É só aquilo que eu faço que presta. É só aquilo que eu faço que é bom. É só aquilo que eu faço. Então, assim, olha só, é perigoso, meus queridos. A gente precisa entender esses pecados aqui, porque muitas vezes a gente, inconscientemente, a gente tem um pouco disso aqui. A nossa natureza nos inclina para isso aqui, para todos esses pecados. Às vezes a gente é soberbo. Às vezes a gente é soberbo, né? Satanás, quando ele tentou o Senhor Jesus, ele tentou fazer isso com o Senhor Jesus, né? Sobe aqui no pináculo do templo e olha isso aí, ó. Tá vendo isso aí? Te dou tudo isso aí para você, se você me adorar. Olha só, né? Então a gente precisa entender isso aí, né? De querer, né? De querer exaltar a nós mesmos, querer humilhar os outros, né? Então, sim, esse é um passo que nos leva à queda. Um outro que eu marquei aqui, que eu acho interessante, insensatos. Descreve um homem que é incapaz de aprender as lições da experiência. Trata-se de uma pessoa ocupada de grande sandice, que se recusa a usar a mente, o cérebro que Deus lhe deu. É a pessoa que não aprende com seus erros. Continua, né? Continua tomando, né? Cacetada e continua seguindo, né? Tem um videozinho que passa aí na internet, um brinquedozinho, assim, ele fica rodando assim, aí quando vem, você tem que pular. Você entra lá e você tem que pular. Aí eles colocaram um menininho lá dentro, lá. Aí o brinquedo roda assim, o menino toma um tombo. Aí na hora que o menino levanta, o brinquedo já está voltando de novo. Eita, cai de novo. Ele levanta meio cambaleante assim, e cada vez que ele levanta, o brinquedo está lá rodando e ele toma o tombo, né? De almofada, não machuca. Mas muitas vezes isso nos representa, né? A gente levanta de um e fala assim, ó, tá vindo outro ali, aí eu não vou pular não. Toma uma cacetada e toma de novo, né? Então assim, a gente precisa ter essa consciência, né? A sensatez, né? De aprender com os nossos erros. E o apóstolo, tanto o apóstolo quanto o reverendo, o apóstolo na Bíblia, o reverendo no livro, eles terminam falando desse texto, desse trecho, falando sobre algumas verdades, né? Algumas verdades, conclui algumas verdades. Os homens, eles pecam conscientemente. Todo mundo que peca tem consciência do pecado. Não é crente, ele não é crente, mas tem consciência do pecado, né? Todos que pecam têm consciência do pecado. E o segundo ponto que ele traz aqui para a gente concluir é que os homens aplaudem os que praticam as mesmas coisas. Os homens aplaudem os que praticam as mesmas coisas. Então, assim, essas pessoas, elas são reverenciadas por aqueles que fazem as mesmas coisas que eles. Então, assim, essas pessoas, elas se destacam. Então, quanto mais baixo o nível de degradação dessas pessoas, mais elas são exaltadas lá fora. E isso as enaltece, faz com que elas continuem ainda no pecado. Então, assim, a palavra de Deus, a luta, né, daquilo que Deus nos revelou, é para que nós possamos fugir dessas coisas. E assim, a sociedade gentílica, ela não conhece a Deus, mas nós conhecemos a Deus. Nós temos intimidade com esse Deus. Deus se revelou a nós. E nós precisamos, agora que fomos alcançados, mostrar, apresentar esse Deus a essas pessoas, para que eles possam se desviar dessas condutas maliciosas que a palavra de Deus aqui revela na vida delas e que um dia fez parte da nossa vida, que elas possam se desviar e possam reconhecer e que ao invés de rejeitar, elas possam aceitar a palavra, a presença de Deus. Eu acho muito interessante, né? Queria terminar com essa fala, que muitas vezes, né, as outras religiões, muitas vezes, a respeito do Deus deles, eles falam da palavra, é o escrito, é o ensino. Nós, os cristãos, nós falamos da presença.
Deus está presente em nós, dentro de nós. Então nós somos a única religião que pode afirmar isso. Então assim, que a gente possa entender o que a sociedade vive e que a gente possa lutar contra isso e apresentar a esse Deus que, assim como salvou a nós, tem gente lá fora nessa sociedade para salvar também. Esse é o nosso compromisso. Essa é a nossa responsabilidade diante daquilo que Deus tem se revelado, diante daquilo que Deus tem entregue a nós. Vamos orar?